Hello! Vamos começar mais uma aula de inglês e hoje nós vamos ver passive voice, voz passiva. A voz passiva é usada com muita frequência em inglês. É formada pelo verbo to be no tempo do verbo da frase da voz ativa, mais o particípio do verbo principal. Observe o exemplo. Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. Essa frase está na voz ativa. Na voz passiva, nós invertemos os termos da oração e temos Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Romeu e Julieta foi escrito por Shakespeare. Note que o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da passiva, sempre precedido pela preposição by. Então lembre-se, para formar a voz passiva, primeiro você encontra o verbo na frase da voz ativa. Encontrou o verbo? Você vai inverter os termos da oração. O que é sujeito passa a ser agente da passiva. E o que é objeto passa a ser sujeito paciente. Essa inversão dos termos vai acontecer em todas as frases. Vamos ver mais exemplos. Atenção! Quando o sujeito da voz ativa for irrelevante ou desconhecido, como they, somebody, people, etc., não precisa ser mencionado na voz passiva. Por exemplo, they dance tango in Argentina. Eles dançam tango na Argentina. Você vai ver que na voz passiva, esse sujeito não precisa ser mencionado. Tango is danced in Argentina. O tango é dançado na Argentina. Lembre-se, encontre o verbo, inverta os termos da oração, mesmo que aqui você não tenha colocado. Os advérbios de modo, lugar, tempo devem estar no final da frase na voz passiva. Por exemplo, Cabral discovered Brazil in 1500. Cabral descobriu o Brasil em 1500. Esta expressão em 1500 é advérbio de tempo, então deve ficar lá no final da frase. Se estiver no começo, continua no começo, mas normalmente fica no final, então deixa para o final da frase. Separa da frase, encontra o verbo, inverte os termos da oração e passa para a voz passiva. Brazil was discovered by Cabral in 1500. Brasil foi descoberto por Cabral em 1500. Quando o sujeito da voz ativa for pronome pessoal, no caso sujeito, I, he, she, we, they, será transformado em objeto na voz passiva. Me, him, her, us, them. Por exemplo, I made this cake especially for you. Eu fiz este bolo especialmente para você. O sujeito é eu. Um pronome pessoal. Na voz passiva, this cake was made by me especially for you. Este bolo foi feito por mim especialmente para você. Então veja aqui a parte principal da frase. I made this cake. Eu fiz este bolo. This cake was made by me. Este bolo foi feito por mim. Lembre-se de como o verbo to be se modifica de acordo com o tempo verbal. My mother always makes delicious cakes. Minha mãe sempre faz bolos deliciosos. Verbo no presente. Aqui na voz passiva, o verbo to be vai estar no presente também. Delicious cakes are always made by my mother. Bolos deliciosos são sempre feitos por minha mãe. Da mesma forma, sempre encontra o verbo, inverte os termos da oração. Mas aqui o foco está em o tempo do verbo to be. Aqui nós temos verbo no presente, to be no presente. Sempre com a mesma construção. Verbo to be, verbo principal no particípio, aí tem a preposição by. Outro exemplo. She made this chocolate cake yesterday. Ela fez este bolo de chocolate ontem. Encontra o verbo, inverte os termos da oração,
e passa para a voz passiva. This chocolate cake was made by her yesterday. Verbo no passado, to be no passado. Aqui nesta frase, você pode notar que o verbo to be tem que estar no tempo do verbo da voz ativa. Então, passado, to be no passado. Este verbo vai estar no particípio. Você inverte os termos da oração. Aqui você observa que o sujeito é pronome pessoal sujeito e aquele pronome pessoal objeto. E a indicação de tempo no final da frase. Tudo isso tem que ser levado em conta. Outro exemplo. Eva will make a cake tomorrow. A Eva fará um bolo amanhã. Encontra o verbo, inverte os termos da oração, observa o tempo deste verbo, futuro. Aqui, na voz passiva, o verbo to be também vai estar no futuro. A cake will be made by Eva tomorrow. Futuro, futuro. Outro exemplo. My mother is making a cake. Minha mãe está fazendo um bolo. Aqui nós temos o verbo no presente contínuo, está fazendo. Na voz passiva, está sendo feito. A cake is being made by my mother. Um bolo está sendo feito por minha mãe. Então, como você percebeu, há vários passos para chegar na frase da voz passiva corretamente. O primeiro deles é encontrar o verbo da voz ativa, inverter os termos da oração. Segundo passo, verificar o tempo do verbo para colocar o verbo to be no tempo correto. Por exemplo, aqui futuro, futuro, presente contínuo, presente contínuo. O verbo principal da voz ativa fica na voz passiva sempre no particípio. E o sujeito é precedido pela preposição by, sempre deste jeito. Indicações de tempo, modo, lugar para o final da frase. Ok? Assista a este vídeo mais de uma vez se for preciso. Participe da aula síncrona. Nós vamos tirar algumas dúvidas. E assim nós vamos terminando nossa aula de hoje. Study. Study, estude. Do your best, faça o seu melhor. Have a nice week. Tenha uma boa semana. Bye bye.